Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Luiz Franco, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o processo de fabricação de tijolos e telhas, né, referente à cadeira de materiais cerâmicos que estamos pagando com a professora Elisandra. No decorrer da minha apresentação, eu vou focar mais, vocês vão poder ver que eu vou estar focando bastante na fabricação de tijolos, que foi onde eu achei mais material para poder trazer aqui para a gente, para poder trazer aqui na apresentação. Porém, tudo que eu disser aqui na apresentação vai servir tanto para os tijolos e tanto para as telhas. Só vai mudar um detalhe lá na frente do processo de fabricação que eu vou estar chamando a atenção no decorrer da apresentação. Então vamos lá. Primeiro eu trouxe um esqueminha bem legal aqui que eu achei, que ele basicamente resume os processamentos cerâmicos. E aí eu achei interessante, achei legal trazer, e eu vou explicar ele aqui nesse slide aqui, ó. Primeiro a gente pode ver que acontece a extração da matéria-prima, isso nos processos cerâmicos gerais, né? E aí depois você vai fazer a preparação dessa argila extraída da natureza, que pode ser via seca ou via úmida. E aqui entra nos processos. Depois dessa preparação, você pode passar por uma extrusão, por uma prensagem ou por uma colagem. No nosso caso aqui, a gente vai ver que vai passar por extrusão e por prensagem. Por colagem passam outros materiais cerâmicos, não no caso de tijolos e telhas aqui, mas também pode passar por esse processo. Depois vem a secagem, esmaltação em alguns casos, queima e o produto acabado. Esse é um esqueminha de materiais cerâmicos bem legal que eu achei e quis trazer para cá. Bom, os materiais cerâmicos eles são utilizados pela humanidade há milênios, sobretudo devido à sua durabilidade e facilidade de obtenção de matéria-prima, já que a gente encontra argila em abundância na natureza. Não é possível precisar a data exata da criação do tijolo. Contudo, os historiadores acreditam que os romanos foram a primeira civilização a utilizar o tijolo na forma que encontramos hoje. Não há dúvidas a respeito da importância do tijolo cerâmico para o desenvolvimento da construção civil. Neste trabalho aqui, nós teremos a oportunidade de conhecer as etapas de fabricação desse material tão importante para a gente na nossa sociedade, que é o tijolo. E as telhas também. Bom, tudo começa com a extração da matéria-prima. A matéria-prima do tijolo e da telha e dos materiais cerâmicos é a argila, um material tirado da natureza com auxílio de retroescavadeiras e transportados até a fábricas em caminhões. Podemos observar nessas imagens que as argilas são diferentes. Aqui, ó, um marronzinho mais claro, essa já uma cor vermelha da terra típica mesmo. Então, as argilas são diferentes por conta do lugar e da mina de argila, que cada um tem uma argila diferente. Então, essas argilas vão ser misturadas para poder fazer a matéria-prima do tijolo. Essa mistura, essas composições dessas argilas, elas são constantemente estudadas, para assim fazer a melhor mistura possível para a fabricação da cerâmica. A mistura da argila é feita, então ela vai para o caixão alimentador, que controla a quantidade de massa argilosa a ser processada nas etapas posteriores. Aqui ainda vai ter muitos torrões de argila, que durante o processo eles deverão ser diminuídos. Aqui já tem uma espécie de moagem já, porém ainda vai precisar de passar por um processo mais específico para poder diminuir esses torrões, porque não é vantajoso para o processo. Então, logo após do caixão alimentador, a mistura vai entrar em outra máquina, que irá realizar o processo de moagem da argila. Esse processo ele tem o intuito de quebrar a argila em partes menores
para homogeneizar os grãos. É um processo muito importante que vai fazer toda a diferença no processamento do tijolo ou da telha. Alguns casos onde se processa a matéria-prima via seco, utiliza-se moinho para reduzir as pedras de argila já a pó. Isso é muito interessante. Aqui é uma imagem, né, da argila passando pelo processo de moagem, tá vendo? Se reduzindo a pó. E aqui são alguns tipos de moinhos que eu achei e eu trouxe aqui, que alguns são em facas, outros em rolos, em galgas. Então, existem várias máquinas e tipos para poder fazer esse processo de moagem, que também às vezes é chamado de destorroamento. Então, logo após esse processo, como a argila chega muito seca, é preciso acrescentar água. Assim, essa mistura ela vai possuir de 20 até 30% de água, ficando mais plástica. Isso vai dar uma forma ideal para os tijolos e telhas. Essa mistura ela é feita com auxílio de hélices grandes. Não sei se dá para ver muito bem aqui nessa imagem, que ela vai fazer essa mistura da água e da argila, formando uma massa plástica, que esse vai ser a textura ideal já para começar a fabricação da telha e do tijolo. Então, logo após, ele entra no processo de laminação, que são rolos que compactam a argila, eliminando o ar e poros, transformando a argila em um material mais denso. Na laminação, são eliminadas ainda pequenas pedras e outros materiais que podem ocasionar um defeito dos produtos. A argila sai desse processo já com uma textura bem típica, como se fosse uma massa fina. Após todos esses processos da argila, então ela entra em uma máquina chamada extrusora. Neste equipamento, a argila é forçada para que passe em um molde definido de acordo com o tipo de formato do produto a ser produzido, formando assim uma coluna contínua para posterior corte. Aqui nós podemos ver a parte onde essa massa argilosa ela vai entrar por trás do molde e a extrusora vai fazer uma pressão aqui contra a argila e ela vai passar por esse outro lado do molde, já no formato dos tijolos, que a gente pode observar nessas ranhuras. A mesma máquina pode fazer diversos tipos de tijolos, trocando apenas esse molde. E aí, dependendo do tipo, do formato, você troca e vai fazer esse mesmo processo. Essa máquina que empurra toda a argila e ela já vai saindo aqui, ó, por causa do molde, em formato de tijolo infinito. A mesma máquina é capaz de fazer formatos de tijolos completamente diferentes. É só trocar o molde, a peça. Após a extrusão, as peças passam pelo processo de corte. A coluna contínua de tijolos é conduzida por uma esteira, onde fios metálicos realizam o corte das peças em dimensões pré-estabelecidas, conforme determina a norma BNT do setor ou qualquer outra norma que regularize esse processo. Esse corte através de arames, ele só é possível porque, obviamente, o tijolo ainda está mole, então isso vai facilitar muito o corte. Então, por isso que eles conseguem fazer o corte com um fio de arame. Ao que pareça, o tijolo é cortado com fio de arame. Isso só é possível porque aqui ele ainda está muito mole. Essa extrusora consegue soltar 3 fios, 3 cobrinhas de tijolo ao mesmo tempo. Então, nesse corte que você está vendo, estão sendo formados 15 blocos de tijolos. E essa pontinha, essa rebarba que sobra do corte, ela volta para a linha de produção de novo. E aqui está onde tem uma diferença dos tijolos para as telhas. Nesse caso, na parte da extrusão, o tijolo já sai praticamente pronto, já sai no formato
para poder cortar e ir pro processo de secagem. Já no caso das telhas, o que acontece? Essa extrusão, ela é feita em formas de placas retangulares para posterior prensagem. Mesmo, as telhas são prensadas. Primeiro ela parte da extrusão, que você consegue obter placas. Logo após vem um corte dessas placas, numa dimensão já específica, para ir para a posterior prensagem, onde ela vai passar por prensas que já tem um molde da telha, tá vendo aqui, ó, conseguimos ver nessa imagem o molde, essa aqui é a prensa, e ela entra nessa prensa e sai já nesse formato. Aqui, não sei se dá para ver muito bem nessa imagem, mas a gente vai poder ver melhor no vídeo, e ela entra como uma placa e sai já no formato de telha. Então, logo após esse processo de que o tijolo já foi cortado, passou pela extrusora, já foi cortado, a telha já passou pela extrusora, foi cortada e prensada, aí elas vêm para o processo de secagem. Se esse material já for para o forno agora, úmido, do jeito que está, com certeza ele vai trincar, porque a água, né, que está presente nessa estrutura, ela vai querer sair rápida demais, ocasionando defeitos e deformações. Por isso, ela passa por um longo período de tempo dentro de uma estufa, para a água ir saindo aos poucos. Né? Aqui na imagem a gente pode ver um monte de tijolos entrando dentro de uma estufa para poder ficar aí um grande período de tempo para poder secar. Uma curiosidade é que os furos dos tijolos, além de, claro, diminuir o seu peso, eles auxiliam muito no processo de secagem, assim sendo um processo mais rápido, já que possui uma massa menor. No processo de queima, após a secagem, as peças finalmente podem ser encaminhadas para os fornos, em temperatura sempre entre 750 e 900 graus. O processo de queima proporciona ao tijolo cerâmico aumento de massa específica, dureza e resistência mecânica. Lembrando que aqui, massa específica é o mesmo que densidade específica. O tijolo vai ficar mais denso devido a fechamento de poros e união de partículas por difusão. Este processo de queima é um dos mais importantes. É ele que vai garantir as propriedades mecânicas dos materiais cerâmicos. E cada composição terá um processo de queima diferente. Durante esse tratamento, ocorre uma série de transformações, como perda de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas, formação de fase vítrea, etc. Portanto, em função do tratamento térmico e das características diferentes das matérias-primas, são obtidas produtos para as mais diversas aplicações. Logo após esse processo, os tijolos e telhas devem ser inspecionados visualmente para poder retirar dos lotes todos os produtos defeituosos. E, em especial, as telhas ainda são feitas análises de empenamento, resistência a úmido, a seco, a absorção de água e verificações de dimensões, tudo visando um produto de qualidade e dentro das normas cabíveis, que podemos ver, né, ocorrendo uma medição com paquímetro da telha e um teste destrutivo de resistência mecânica.
Bom, aqui está todas as referências do meu trabalho, na qual devem ser dados os devidos créditos. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender um pouquinho de como funciona o processo de fabricação de telhas e tijolos. Tchau!